Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu te falar uma coisa, você está vivendo uma guerra mental, eu acho que você já percebeu. Quando você está em casa, por causa da quarentena, seja ela voluntária ou não, você está vivendo aí uma guerra mental. Você está longe da guerra biológica, né? E quando eu estou falando de guerra biológica, eu não estou querendo falar, né, não estou querendo trazer aqui questões como, por exemplo, teoria da conspiração, de que a China talvez tivesse aí espalhado o coronavírus pelo mundo. Não é nem isso que eu quero falar. Eu estou querendo falar simplesmente que você entra numa guerra biológica toda vez que você você é acometido por uma doença, por exemplo, não é? Por uma enfermidade, você entra numa guerra biológica, até pelo processo de homeostasia. É um processo fisiológico e neurofisiológico, levando em consideração que pela neurociência, por exemplo, quando você nasce, o teu cérebro ele vai ter uma função principal ali, que é garantir que você tenha vida, garantir que você viva o máximo que você conseguir. Então, esses processos como a homeostasia, que são processos fisiológicos e neurofisiológicos, eles vão conduzir você para uma guerra biológica quando você é acometido por algum vírus, alguma bactéria e por aí vai. É essa guerra biológica que eu estou falando. Você dentro da quarentena, você está afastado de uma guerra biológica, mas você está na linha de frente de uma guerra mental, né? E aí é uma coisa interessante porque é uma guerra, você liga a televisão, você liga a internet e você só vê, pelo menos a esmagadora maioria das notícias, são acerca do coronavírus e suas respectivas estatísticas e a quantidade de mortos, enfim. Então, você está sendo bombardeado, assim como eu, por essas notícias e isso aí acaba fazendo com que você esteja numa linha de frente de uma guerra mental, onde você tem que guerrear contra você. E eu já cheguei a falar que essa era uma guerra completamente desleal, porque você tem que lutar contra os seus pensamentos, né? É uma questão interessante que aquilo que você pensa, isso aqui é o ponto central do que eu quero falar nesse vídeo, aquilo que você pensa, você sente. E a forma como você sente, você reage a isso. Ou seja, você pensa, você produz um determinado pensamento, você consequentemente produz alguns sentimentos referentes a esse pensamento e, consequentemente, você também produz alguns comportamentos que estão ligados a esses sentimentos, que estão consequentemente ligados aos pensamentos que você tem. Então, gerenciar os pensamentos é, acima de tudo, direto ou indiretamente, você também influenciar no seu comportamento. É interessante, por exemplo, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo vai falar algo mais ou menos assim: tudo que for de boa fama, tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for justo, se algum louvor ou se alguma virtude existe, nisso pensai. Então ele está trazendo ali, dentro da Bíblia, um indicativo claro de que sim, você pode gerenciar os seus pensamentos, e gerenciando seus pensamentos, você está gerenciando as suas emoções e, consequentemente, você também está influenciando no seu comportamento. Quando você pensa alguma coisa, você produz algumas sinapses neurais do ponto de vista neurocientífico e essas sinapses neurais também vão produzir alguns neurotransmissores que vão influenciar no teu comportamento. Por exemplo, se eu ligo a televisão e passo o dia todo reportagens e matérias sobre mortos, vítimas do coronavírus, eu estou muito provavelmente ali criando sinapses neurais na minha mente e essas sinapses vão produzir, por exemplo, adrenalina e cortisol. A citar como exemplo, são neurotransmissores que estão diretamente ligados à necessidade do ser humano de proteger a sua vida, né? A pessoa entra num modo ali luta ou fuga, né? Também conhecido dentro da psicologia como modo luta ou fuga. E é uma questão interessante porque quanto mais você produz adrenalina e cortisol, ainda que sejam neurotransmissores que estão protegendo a sua vida desde o início, você precisou de várias situações, em várias situações você precisou entrar nesse modo luta ou fuga, mas quando você produz isso desnecessariamente e demasiadamente, você está adoecendo a tua mente. Então é interessante você controlar assim os seus pensamentos, você controlar tudo aquilo que você vê e aproveita, por exemplo, eu costumo diferenciar um fato de um problema. O que é um fato e o que é um problema? Um problema é aquilo que eu posso resolver.
Um fato é aquilo que eu tenho que aceitar, que eu não posso resolver. Então, o coronavírus está se espalhando pelo mundo. Isso é um fato. Qual é o problema que você tem que resolver agora? Você tem que pegar álcool em gel, lavar as suas mãos, ser um pouco mais higiênico do que talvez você vinha sendo. E esse é o problema que você tem que resolver agora, né? Enfim, tomar a decisão se você vai sair para a rua e se arriscar ou não. Mas o fato é que o coronavírus está aí. Então, frente a um fato, você só pode ressignificar as experiências. Aproveita e ressignifica essas experiências, dá um outro significado a essa necessidade que você tem de ficar em casa. Aproveita para ler um livro que você já queria ler há muito tempo, que você não conseguiu por causa da escassez do tempo. Aproveita para ficar mais tempo com tua família, passar um tempo de qualidade com tua família, que talvez já faz muito tempo que você não passa esse tempo. Aproveita para assistir os filmes que você gostaria de assistir, inclusive aproveita para estudar, se for esse caso, já que você tem tempo agora. É uma forma de você ressignificar essa questão do coronavírus e você tirar um proveito disso, tá? Então essa era a mensagem de hoje. Aprende a diferenciar um fato de um problema, não adianta ficar reclamando, o problema está aí, você só consegue ressignificar. Esse fato do coronavírus não é um problema, é um fato, você só pode ressignificá-lo e digerir isso da melhor forma possível. Isso também é uma forma de você gerenciar os teus pensamentos e ocupar a tua mente com aquilo que realmente importa na tua vida, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.